A Palavra de Deus, uma mensagem de David Brainerd Beck. A Bíblia. Deus escreveu os 66 livros da Bíblia através de 40 homens submissos ao Espírito Santo. Como Pedro disse, a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, segundo Pedro 1:21. As profecias cumpridas contidas neste livro são a maior prova de que a Bíblia é a palavra de Deus. Alguns exemplos de destaque de profecias cumpridas encontram-se nas predições do Velho Testamento sobre o nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. São aproximadamente 300, todos escritos por 5 séculos antes do nascimento. Miqueias 5:2, Isaías 7:14 e 9:6 predizem que o Messias nasceria em Belém de uma virgem e seria chamado o Príncipe da Paz, que existia desde o dia da eternidade. Sua traição por Judas encontra-se em Zacarias 2:12-13 por 30 moedas de prata. A crucificação é em Salmos 22:16-18. Transpassaram-me as mãos e os pés. E a ressurreição no Salmos 16:10, não deixará a minha alma no inferno. Essas profecias, claro, são apenas algumas das praticamente milhares de profecias cumpridas sobre o império, indivíduos, acontecimentos mundiais que os profetas da Bíblia predisseram, que comprovam sua autoria divina. Como Jesus disse das suas profecias: tenho-vos dito isto antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. João 14:25-29. A palavra é a arma contra o inimigo. É a nossa arma contra o inimigo e suas fortalezas nas mentes, corações das pessoas, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Segundo Coríntios 10:4. Quando o diabo tentou Jesus e mentiu para ele, ele simplesmente citou as Escrituras. Está escrito. Mateus 4:3-10. O diabo, ele é um mentiroso. Ele é o pai das mentiras. Ele sabe disso e não aguenta a palavra. Resista ao diabo, ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Ele vai colocar o rabinho entre as pernas e vai sair correndo. Pegue a espada incandescente do Espírito, que é a palavra de Deus, e acerte o diabo no coração. Meta bronca nele. Ponha-o para correr. Diga-lhe que ele não tem parte com você e que não tem nada para fazer por aqui. A palavra também nos dá exemplos de como Deus operou no passado. Qual é e sempre a primeira coisa na qual você deveria pensar quando começar a pensar e a orar sobre as respostas de Deus? Pense em uma situação semelhante na palavra. O que eles fizeram? Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para que aprendêssemos. Coríntios 10:11. Vamos ser professores do mundo, como o profeta Daniel disse. Ele predisse que os entendidos ensinarão a muitos. Daniel 11:33. Isso nos deveria fazer estudar, memorizar, não só para o nosso próprio proveito e para sermos melhores testemunhas para muitos, mas também para podermos ensinar-lhe a outros, que ensinarão aos outros, que ensinarão aos outros, que ensinarão aos outros, que ensinarão aos outros continuamente. Obedecer a palavra. Se fizer o que sabes que Deus quer que você faça, Ele revelará mais verdades. E quando obedecer a isso, Ele mostrará um pouco mais e passo a passo. Conforme segui-lo, Ele lhe mostrará mais e mais.
E como disse Salomão, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. Assim que começar a ouvir a palavra registrada de Deus, a sua palavra escrita imediatamente se colocará na posição de estar disposto a ouvir, e o Senhor começará a falar e dará a palavra viva. Jesus disse: se alguém me ama, guardará minhas palavras e as palavras escritas, e meu Pai o amará, e viveremos a palavra viva para ele, e faremos nele morada. João 14:23. Amém. Obrigado, Jesus, por tua palavra, que nos dá vida e nos mostra o caminho que devemos, porque precisamos da palavra de Deus. Se você acha que não precisa da palavra agora que tem o Espírito, eu vou te contar algo. Jesus disse: as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. João 6:63. Eu só encontrei a verdade depois que eu comecei a atender ao Espírito de Deus, mas foi a voz do seu Espírito na sua palavra, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119:105. É impossível ter fé a não ser que tenha a palavra, porque a sua fé é algo que é edificado por meio de fiel estudo da palavra de Deus. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. O principal é conhecer a palavra. Ela é o nosso contrato da lei, por isso pode reivindicá-la, demandá-la ao Senhor que cumpra suas promessas. Você tem que citar os termos de contrato, que é a palavra, para quem o redigiu, que é Deus, e cobrar-lhe o que prometeu. Fé na palavra não só cura nossas almas, mas também nossos corpos. Eu sou o Senhor que te sara. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Enviou a sua palavra e o sarou, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da sua natureza divina. Êxodo 15:26, Salmos 103:3, 107:20 e 2 de Pedro 1:4. O que a Bíblia significa para nós. A Bíblia é o plano de Deus para a vida eterna, o alicerce sólido, verdadeiro, sobre o qual estamos edificados e nos foi dado por Deus. É a Bíblia que nos dá a imortalidade genuína eterna através da ressurreição, para desfrutarmos de alegria celestial com Deus por toda a eternidade. A Bíblia é o maior livro do mundo, com o único autor que pode nos garantir vida, amor, felicidade e o céu para sempre. A Bíblia é o nosso alicerce, que padrão é a base de medida para avaliarmos tudo, até mesmo as palavras que Deus nos dá de hoje. A lei de Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. Salmos 37, versículo 31. Se a lei de Deus não estiver em seu coração, seus passos resvalarão e você se desviará e entrará no caminho errado. Por que precisamos da palavra de Deus? Se você acha que não precisa da palavra agora que tem o Espírito, eu vou te contar algo. Jesus disse: as palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. João 6:63. Eu só encontrei a verdade depois que comecei a atender ao Espírito de Deus, mas foi a voz do seu Espírito na sua palavra, porque lâmpada para os meus pés são a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119:105. É impossível ter fé a não ser que tenha a palavra, porque a sua fé é algo que é edificado por meio de fiel estudo da palavra de Deus.
A fé pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. O principal é conhecer a palavra. Ela é o nosso contrato à lei. Por isso pode reivindicá-la, demandar ao Senhor que cumpra as suas promessas. Você tem que citar os termos de contrato, a palavra, para quem o redigiu, Deus, e cobrar-lhe o que prometeu. Fé na palavra não só cura nossas almas, mas também os nossos corpos. Eu sou o Senhor que te sara. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Enviou a sua palavra e o sarou, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquem participantes da natureza divina. Êxodos 15, 26, Salmo 103, 3, 107, 20 e 2 Pedro 1, 4. A palavra é nossa arma contra o inimigo, suas fortalezas nas mentes e nos corações das pessoas, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. 2 Coríntios 10, 4. Quando o diabo tentou Jesus, mentiu para ele simplesmente citou as Escrituras. Está escrito, Mateus 4, 3 a 10. O diabo, ele é mentiroso, ele é o pai das mentiras e ele sabe disso e não aguenta a palavra. Resista ao diabo, ele fugirá de vós. Tiago 4, versículo 7. Ele vai colocar um rabinho entre as pernas e vai sair correndo. Pegue a espada incandescente do Espírito, que é a palavra de Deus, e atinja o diabo. Meta bronca. É a palavra de Deus. Acerte o diabo no coração, meta bronca nele, põe-o para fora, para correr. Diga-lhe que ele não tem parte com você e que não tem nada a ver nem fazer aqui. A palavra também nos dá exemplos de como Deus operou no passado. Qual é sempre a primeira coisa na qual você deveria pensar quando começar a pensar, a orar a respeito de Deus? Pense em uma situação semelhante na palavra, o que eles fizeram. Essas coisas aconteceram e eles, como exemplo, foram escritas com advertência, para que aprendêssemos. 1 Coríntios 10, versículo 11. Vamos ser professores do mundo, como o profeta Daniel predisse. Os entendidos ensinarão a muitos. Daniel 11, versículo 33. Isso deveríamos fazer, estudar e memorizar, não só para o nosso próprio proveito e para sermos melhores testemunhas, muito mais, mas também para podermos ensinar-lhes a ensinar outros, que ensinarão a outros, que ensinarão a outros, que ensinarão a outros, que ensinarão a outros continuamente.